Vamos lá? Então, nós vamos viajar. Hoje vai ser a preparação da viagem. Então, nós vamos começar um tema grande, muito amplo, que é a espiritualidade animal. Eu coloquei preâmbulo aqui, porque hoje nós vamos conceituar um pouco nós e os animais em relação um ao outro. Tá? Depois nós vamos falar sobre anatomia comparada, no que nós somos parecidos com os animais fisicamente, em geral, não só com os mamíferos como nós, mas também com outros tipos de animais. E nós vamos avançar nisso, atravessar a glândula pineal dos animais, se elas têm funções parecidas com a nossa, e do ponto de vista cerebral, né, dos animais, mas também do ponto de vista sensível aos planos sutis. E aí entrar num tema que é a compreensão espiritual dos animais. Então, hoje nós vamos fazer um preâmbulo e vamos nos entender apenas em relação aos animais, para que a gente, ao olhar para um próximo animal que vier, a gente saiba com quem está lidando. Ok? Para a gente se situar, vamos usar um local apenas como uma referência de ambiente que traz aí boas vibrações, ok? Oi. Onde é isto? Onde é isto? Não. Parece, não é. Mas é Rio de Janeiro. É Rio. Ué, como assim? Não está percebendo, não? Não parece o Maracanã visto de longe? Não. Você conhece já. Olha lá, é o mesmo lugar. Ó. Não. Interessante, né? Tem lugares muito bacanas escondidos aí por esse mundão. E esse aqui é do ladinho da gente, quase. Ai, garota. Isso. Parque Nacional Estadual dos Três Picos, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Agora ficou fácil. Fácil, fácil de chegar até aqui, ó. Vamos até aqui, ó. Essa foto anterior aqui. Mas é bem ruinzinho, assim, é uma trilha pesada. Meu mapageiro foi terrível. Enfim, vamos nos concentrar numa energia assim, que é bastante elevada, ainda é um ambiente muito limpo, né? Para que nós nos conectemos com os planos mais próximos aí de nós. Então, olha só. E olha só. Ok. Nossa meta é essa aqui. Conviver, desenvolver, evoluir. Não dá para escapar disso. Pode ser através disso. Precisa ser através disso. Tá? A nossa relação com os seres que nós chamamos de animais, ela vem, historicamente, ela se desenvolveu numa relação de utilidade e de dominação. Eu preciso ter bastante cautela ao usar essas palavras para que não traga para a gente sentimentos. Embora, se eles ocorrerem, nós vamos entender qual é a semelhança deles, desses sentimentos, para conosco mesmo, porque é isso que os animais também vão sentir. Tá? Mas nós vamos falar da lógica da utilidade, que é o que o ser humano utiliza para se relacionar com os animais. Desde a domesticação dos primeiros animais, o ser humano os
utiliza, eles são úteis aos seres humanos. Eles são úteis como animais de tração, são úteis como animais que vão providenciar alimento, eles são úteis com relação ao afeto, porque existe uma troca de afeto com os animais, mas ainda são úteis. E é isso que talvez a gente pode experimentar, exercitar como mudança de paradigma. Nós precisamos usar outra lógica, porque até então a lógica que nós temos é da utilidade, mesmo com relação aos nossos pets. Porque no momento que eles estão no nosso colo, ou no momento em que eles estão ao nosso lado, estão brincando, nós ficamos felizes, nos sentindo recompensados, assim como eles também. Mas eles ali estão sendo úteis para nós, para o nosso conforto emocional, para o nosso equilíbrio emocional. Não estou dizendo que seja errado enxergar a utilidade, mas ainda é uma lógica, é um paradigma. Nós podemos conhecer as 4 linhas de um quadrado, podemos conhecer profundamente esse quadrado, mas ainda estaremos dentro do quadrado. E tem pessoas e situações e seres que ousaram interessantemente implementar uma lógica diferente. E 2 dessas pessoas são essas aqui, ó. Francisco de Assis, Gandhi. Francisco de Assis pode parecer romântico a gente falar que ele chamou de irmão pássaro, irmão sol, irmã lua, irmão lobo, na história de Gúbio, mas isso foi um exercício espiritual que Francisco fez. Tempos depois, a instituição da ordem jesuíta, Inácio de Loyola propunha exercícios espirituais como uma forma de conexão além, muito além da conceituação de Deus e de religiosidade. Francisco de Assis já fazia isso na prática. Quando ele chama um animal de irmão, ele não está fazendo distinção, não é nem entre seres da sua própria espécie, mais ou menos do que ele, mas ele não está fazendo distinção entre seres da criação. Porque ele também chama de irmão sol, irmão vento. É como se ele estivesse considerando exatamente a mesma coisa. A mesma coisa. Mas a gente não faz isso com os animais até hoje. Francisco era um pazzo, era um louquinho. Francisco ousou chamar os animais de irmãos. E ao chamá-los de irmãos, ele estava fazendo um exercício espiritual. Porque se a gente não utiliza a lógica como exercício, a gente pode compreender, mas não experimenta. Entende que a sabedoria não vai acontecer. Eu tenho a teoria e não tenho a prática. Não vai funcionar. Então, uma das formas de nós tentarmos compreender os animais, aproximarmos deles, é nós mudando essa lógica, certo? Gandhi também usou outra lógica. Gandhi também foi uma figura muito curiosa, muitos sentidos. Vale a pena aquele filme longo, interpretado por Ben Kingsley. Lindo. Gandhi, assim como Francisco experimentou chamar os animais de irmãos e todas as coisas de irmãos para se igualar àquilo, Gandhi usou um argumento que nós enxergamos no reino animal como exercício de vida, um dos exercícios de vida, que era a não violência. Gandhi foi um exemplo da não violência
em vários sentidos. E, segundo uma biografia de Gandhi, Gandhi se contradiz em um momento em que ele comete violência. Já bastante experiente, Gandhi é violento. E ele usou uma justificativa muito importante para usar aquela violência, que foi contra o próprio corpo. Quando ele resolveu fazer aquele jejum prolongado para evitar a guerra civil, ele violentou o próprio corpo, porque foi além da expectativa de tempo que ele julgava que seria o suficiente. Mas ele usou dessa violência contra si mesmo, não era uma flagelação, mas a partir dali ele compreendeu absolutamente que a violência não era um caminho para Deus. Aquele jejum marca, embora ele já viesse experimentando essa forma de agir, mas aquilo marca uma mudança radical na história e na experiência de vida de Gandhi. Quando ele leva um grupo de pessoas a caminhar por uma estrada e sofrerem o ataque dos soldados e não retribuírem o ataque. A ideia era continuar a caminhada, independente da ação do outro, mostrando para o outro como era esta forma de agir. Nós utilizamos com os animais muito da lógica da violência, de várias formas, várias. Porque nós somos, em verdade, muito ignorantes para conhecer esse reino animal. Vamos lá. Eu vou usar 3 exemplos de estudos. Desculpa. 3 estudos que embasam o nosso raciocínio aqui. Um deles é a Declaração de Consciência de Cambridge, de 2012. Isso deflagrou uma série de atitudes interessantes e depois constituiu-se até um grupo de ética animal de Oxford. Ética animal é bem diferente daquilo que a gente pode pensar à primeira vista. Para mim também foi. Eu achei que ética animal ia falar alguma coisa sobre não ser violento só com os animais. Mas não. Aquilo trata de como nós nos relacionamos com os animais como cohabitantes do planeta. Porque nós estamos aqui, os animais também estão. Ponto. Então, nós temos que ter uma vida profícua. Nós temos que viver juntos, temos que produzir juntos, temos que crescer juntos e evoluir juntos. Então, os estudos atuais, modernos, de ética em relação aos animais, vão muito além da questão de pesquisas farmacêuticas ou da produção da comida, ou o que quer que seja. Porque senão a gente fica dentro de um mesmo paradigma, é aquele mesmo quadrado antigo, a lógica da utilidade. Ok? Olha só, um pedacinho do que diz a Declaração de Cambridge, olha. Olha que legal. Os substratos neurais das emoções não estão confinados às estruturas corticais. Então eles usaram os diversos estudos que já ali já se chamava neurociência. Neurociência, vamos entender tudo que se relacionar à parte nervosa. Que hoje neurociência é um termo usado quase como foi a física quântica uns 10 anos atrás. É tudo quântico, é tudo neurociência. Enfim, o que eles estudaram foram várias maneiras de você apreciar o metabolismo cerebral, a atividade cerebral, e eles viram que algumas coisas relacionadas às emoções e à consciência não estão nas estruturas que nós considerávamos, o telencéfalo, uma parte superior nossa em relação aos animais normais. Mas sim, estava em associações de redes neurais. Olha que bacana. Ó. Vamos lá.
As redes neurais subcorticais ativadas durante estados afetivos em humanos também são cruciais para a geração de comportamentos emocionais em animais. Nós vamos começar a ver uma semelhança maior do que a gente imagina. A ativação artificial das mesmas regiões cerebrais gera comportamentos e estados de sentimento correspondentes, tanto em humanos quanto em animais não humanos. Então isso começou a desenhar um conceito do seguinte: espera lá, os animais podem não ser tão distantemente inferiores como julgávamos. E o próximo estudo vai ser mais contundente um pouco para a nossa descoberta. Em qualquer região do cérebro onde se evocam comportamentos emocionais instintivos em animais não humanos, muitos dos comportamentos subsequentes são consistentes com os estados de sentimento experimentados, ó, incluindo os internos, que são recompensadores ou punitivos. Existe um experimento que foi tido como muito cruel, eu também acho que foi muito cruel, na década de 50, se não me engano, quando um pesquisador colocou vários ratinhos num tubo de água. Vocês viram isso? Já viram esse estudo? Ele colocava os ratinhos num tubo cheio de água e ficava vendo quanto tempo o ratinho levava para se entregar e desistir. Tá. Estamos sendo cientistas agora, mais serenamente. Deixa o coração tranquilo, porque a descoberta acabou sendo positiva no fim das contas. E ele viu que esses ratos, em média, levavam 15 minutos para... agora me entrego. Aí ele tirava os ratos, secava os ratos, alimentava, fazia carinho, blá, 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 blá. Depois ele repetiu o experimento com os mesmos ratos. Quanto tempo vocês acham que os ratos levavam para se entregar? A primeira vez foi 15 minutos. Da segunda foi 60 horas. Até 60 horas. Esse experimento controverso foi chamado de experimento da percepção da esperança. O que eles notaram é que os ratos ficavam na expectativa de serem resgatados. Isso faz de nós, humanos, quando estamos em situação de risco, não desistir da vida. Não é só uma sobrevivência porque vai sobreviver ao evento, mas sim a esperança. Hã? E a fé. Agora, um ratinho de laboratório, você pode dizer que ele tem fé? A gente está ensinando ele. Mas ele pode achar que a vida dele vale mais a pena. Naquele momento, nós não sabemos se ele tinha vontade de sair dali para pegar o pescoço do cientista também. Então, só um pouquinho, Fê. O que esse experimento foi muito cruel, mas ele alertou naquela época, pensa na cabeça dos cientistas da década de 50, mais brutos do que hoje, bem mais embrutecidos. Foi no pós-guerra, na época da Guerra Fria. Então, os objetivos da ciência eram bastante limitados em termos de sentimento e espiritualidade, vamos pensar. Então a ideia central é: como eu posso avaliar um animal com a minha quantidade e conhecimento que tenho hoje, se a cada descoberta eu percebo que ele é mais do que eu era capaz de aferir? Deu para entender? Então, hoje, eu conheço alguns métodos para avaliar os animais. Mas quando eu avalio por esses métodos, ele mostra que o resultado extrapola aqueles métodos que eu usei. Então, ou nós ainda estamos longe de compreender os animais, ou talvez eles estejam longe de nos compreender. E aí, realmente, como seres coabitando um planeta, urgente, nós precisamos acelerar o passo um pouquinho. Nós realmente estamos preocupados em comprar a cebola do almoço de amanhã. Tem muito mais segredos nessa relação. Fala, Fer. O animal tem um instinto de sobrevivência. Também. E a inteligência artificial dele é exatamente isso. Poxa, essa experiência
tem uma força maior de Superação, resistência. Ainda são mecanismos cerebrais, vocês entendem? Porque está ativando áreas da memória do próprio animal, ou nossa, o que quer que seja, mas ainda são áreas comuns. O cérebro nosso e o cérebro de um ratinho de laboratório é muito parecido. Existem complexidades e proporções distintas. Distintas. Maior ou menor é um julgamento nosso. Nós julgamos os animais inferiores a nós. Nós julgamos. Vamos lá. Esse outro pesquisador, Jaak Panksepp, criou um termo até, ó, neurociência afetiva, aqui em 98. Uma figura bem interessante, tá? Olha que legal. Olha que legal. Ele demonstrou laboratorialmente que comportamentos emocionais básicos, tá? Têm raízes profundas na evolução da espécie e são compartilhados entre mamíferos. Então ele propôs, pesquisando animais superiores, mamíferos superiores, a existência dessas 7 raízes emocionais. Não são sentimentos, hein? Não estou falando de êxtase, alegria, paixão. São sentimentos raiz, são coisas que são comuns aos mamíferos. Ó. Busca, raiva, medo, lascívia, cuidado, pânico e brincar. Em geral, esses são comportamentos que os mamíferos vão apresentar se você não faz nada com eles. Ou seja, você observando o desenvolvimento daquela espécie e observando o dia a dia, o cotidiano de uma determinada espécie, você vai encontrar essas coisas como coisas básicas. E todos nós também os temos. Ok? Sensualidade. Ao extremo vira luxúria. Olha lá, sustentam tanto estados afetivos positivos quanto negativos. O trabalho dele mostrou lá que isso aqui, ó, brincar e o afeto social liberam opioides, ajudando a compreender a biologia da alegria. Isso foi lá em 98, tá? Olha lá, ele uniu isso aqui, ó, psicologia, biologia evolutiva, ou seja, biologia interespécie, e neuroquímica, numa estrutura comum. E ele influenciou muitos milhares de experimentos e estudos científicos até então, de compreensão de que o animal tem mais do que sentimento. Uma vez que ele tem sentimento e tem expectativas, e às vezes ele gerencia a expectativa, tem consciência. No Espiritismo, nós vemos que os animais têm consciência, talvez não tenham autoconsciência. Não tenham consciência de si mesmos, certo? Que ele não se reconhece, em geral, num espelho. Em geral. No momento em que nós dizemos que um animal não tem consciência, nós não sabemos como avaliá-lo. E o problema de avaliar é julgar, certo? Olha o que nos diz o terceiro experimento. Somos inteligentes bastante para saber quão inteligentes são os animais? Esse aqui, na verdade, foi um compilador, Franz de Waal, aquele da Universidade de Emory, nos Estados Unidos. Ele fez um compilado de experimentos científicos muito interessantes. Eu trouxe 3 deles, bem legais. Olha só. Polvos utilizam pedaços de coco, que estavam, cascas de coco, que são jogadas na praia, descartadas. Olha lá. Ele carrega e monta um abrigo portátil. Ele utiliza as cascas de coco como ferramentas e matéria-prima para criar um abrigo para si mesmo. E quem ensinou? Foi um biólogo marinho? Foi um filósofo? Foi um matemático? Foi um doutor? Não. Outra coisa interessante, essa memória de chimpanzé. Isso aqui é um estudo famoso da Universidade de Kyoto. A gente faz casas
E faz casa, às vezes, em áreas de alto risco. A gente não é nômade mais, casa, né? Na beira Pois do é. barranco. A gente faz casa de estrutura horrorosa, frágil, na beira de um barranco. O povo pega o nosso lixo e constrói um abrigo seguro lá na profundeza. Quem é o inteligente? Como que nós estamos avaliando um ser desse? Com que liberdade ou que petulância nós estamos fazendo isso? Fizeram estudos com vários chimpanzés, como esse daqui, ó, que a ideia era fazer memória de curto prazo. Sabe aquelas brincadeiras de jogo da memória, né? Mas não só para imagens, mas também para sequências numéricas, viu? Mostravam-se os números, depois trocava a sequência, e ele ia apontando a sequência correta dos números. Vocês fazem isso? Duvido. O chimpanzé faz. Ultimamente ficou pior. Entendeu? Esse aqui é maravilhoso, olha. Esse aqui é um estudo que ainda precisa de validação, mas elefantes africanos lá, eles conseguem distinguir a gente, tá? Ó, distinguem gênero, idade e o idioma e etnia dos seres humanos. Eles conseguem diferenciar se é um indiano, se é um africano, se é um europeu, se é mulher, se é homem, se é jovem, se é velho. Elefante. Vocês conseguem fazer isso? Escutar uma voz e saber diferenciar se é um português de Angola, um português de Portugal. A gente tem essa diferença porque sabe a língua. Mas vocês conseguem, quem sabe um pouco de inglês, consegue saber bem a diferença do sotaque de um australiano para um americano do Wyoming, para alguém de Atlanta? Sim. Hã? Ele até consegue distinguir se representa ou não ameaça, né? Então, na verdade o estudo focou nisso, Jetro. Cadê? Tá aqui, ó. Por quê? O estudo começou com isso. Alguns sensores que detectavam o eriçamento de pelos do elefante. Então, quando eles aproximavam grupos de pessoas que falavam uma língua e que uma língua de pessoas que já tinham agredido elefantes, o eriçamento do pelo como um sinal de alerta. Deve ter sido aquele que foi agredido. Sem ter sido. Por causa do reconhecimento do padrão na fala, o som. É um trauma. E eles detectam que casa e house eram coisas diferentes. Porque a memória, ela vai gerando padrões no cérebro. Nós é que somos pouco desenvolvidos para o reconhecimento de padrões muito complexos. E nós somos os seres mais evoluídos do planeta? Ou não somos? Por isso que dizem que a memória de elefante. Mas esse era outro estudo, né? Esse era da Elefoa lá. Não tem mesmo. Uai, não é um elefante. Para ter memória do elefante, você tem que ser um elefante. Como ele voa. Hã? Isso aproxima, tá? Assim como para você pode falar francês, mas você viveu muitos anos junto com eles ou com aquela língua, para que você pudesse compreender um pouco mais do que é, até mesmo se expressar em francês. Não é tão simples assim. Vou aprender uma língua, agora já conheço aquele povo. Oh, eu aprendi italiano. Conheço a Itália, conheço os italianos. Balela. Então, conviver, que é a nossa necessidade lá do comecinho, lembra? Ó, conviver é obrigatório. Não vai dar para escapar. A gente ainda tenta escapar de uma forma muito, muito ignorante quando a gente ameaça e acaba extinguindo algumas espécies, deliberadamente.
por interesses de utilidade. Existe um estudo que mostrava que o planeta Terra, sem os seres humanos, seria muito mais, teria a sua, o seu ecossistema, né, que se modificaria muito mais lentamente do que com a presença nossa como humano, tá? Porque nós interferimos. Os animais, em geral, estão vivendo e não interferem no ambiente. Ao contrário, sem consciência, eles colaboram com a ecologia. Esse sem consciência é a luz da nossa capacidade investigativa. É com o recurso de que nós temos hoje, dispomos, que nós estamos investigando esses seres. Quando a gente vê o estudo, por exemplo, a gente já falou outras vezes, mas de outras espécies que têm comportamentos que nós chamamos de humanos. Esses elefantes, por exemplo, os golfinhos que fazem amor por prazer, não só para procriação, mudando totalmente a história do cio como liberação hormonal para a perpetuação da espécie. E aí nós acabamos nos fechando em uma retórica de que fazer amor precisa ser para procriar. Isso é irreal. Quando a gente fala para uma comunidade que só depois do casamento e agora só para procriação, isso é irreal. Estou usando um tema para dizer o quão distante nós estamos da compreensão dos seres que estão muito próximos de nós. E com os quais nós compartilhamos a nossa estrutura biológica. O mesmo esqueleto desde a época dos dinossauros. Perdemos o rabo, mas o resto é quase a mesma coisa. Mais do que biologicamente, parte das emoções e de comportamentos que ainda são neuroquímicos também são os mesmos. E até hoje, o substrato que nós chamamos de consciência, eles também têm biologicamente. Aí ficou difícil. Porque nós ainda os vemos como seres úteis. Nem que sejam úteis só para a ecologia. Uma abelha é útil para a polinização, não é? É assim que a gente enxerga uma abelha. Ela produz o mel e ela é útil na polinização. Nós não temos uma ideia. Aí a gente começa a ver o comportamento social, atividade em grupo das abelhas, nós percebemos ali um instinto de colaboração muito mais desenvolvido do que o nosso. Os elefantes, programas antigos da Discovery, né? Eu achava muito interessante o comportamento das mães elefoas. Quando nasce um bebezinho, um elefante, todas cuidam. Tanto que quando a gente pesquisa um bando, ele não sabe, uma pessoa, nós não sabemos dizer quem é a mãe. Porque todas Estão cuidam cuidando. de igual forma. Olha. O senso de cuidado que todas as elefoas têm, incluindo a mãe que está ali no meio, é o mesmo. O elefante que está lá numa poça. Então, eles não conseguiram distinguir, né, quem biologista, todas cuidam. Né? A gente se assombra. A gente se assombra com os comportamentos quase humanos dos animais. Porque a gente acha que isso é uma coisa inimaginável. Não seria possível um animal inferior ter o comportamento humano. Nesse momento, nós nos distanciamos cada vez mais. Posso bem, claro. Claro. Nessa hora eu lembro do que a gente ouviu em Rúbio, né? E a história do lobo, né? Por favor. Em Rúbio, Fala mais alto as mesmo. pessoas antigas, né, lá, contam essa lenda ou mitologia, ou que realmente existiu, né? Onde Francisco foi chamado porque estavam os lobos invadindo a cidade de Rúbio e matando pessoas para comer. E aí eles estavam desesperados, porque eles não conseguiam pegar a matilha, e entravam dentro da floresta, ali perto. E aí Francisco foi chamado, o grupo de Francisco. Francisco entra dentro da floresta, pede até para entrar até um certo ponto com os irmãos, depois ele pede para ficar sozinho. E aí, dentro da floresta, ele encontra a matilha que envolve ele, e aí ele fica no meio deles e pede para falar. Olha aí o que eles falam.
pra gente. E pede para falar com o chefe da matilha. E olha o irmão, né? De igual para igual. E ele fica no meio, então o chefe da matilha vai no meio da roda, onde ele está, e Francisco conversa com ele o que estava acontecendo, por que a matilha estava matando pessoas. E aí ele explica para Francisco que eles não podiam ir embora para outros lugares que tinham alimentos, porque existia um lobo ancião, que não conseguiria andar com eles até o ponto que eles tinham alimento. Então, eles estavam se alimentando, não porque eles não podiam seguir para outros locais, porque Francisco pediu isso para eles. E aí, então, Francisco faz uma proposta, olha só, né? Irmão para irmão, que ele cuidaria desse lobo, e o lobo ficaria com ele até que ele fizesse a passagem, e que ele fosse então em paz, porque dali ele seria cuidado. E aí o lobo, o chefe ali da matilha, entrega, conversa com o ancião fica com Francisco, acompanha Francisco embora, e a matilha segue e acaba toda a matança, né? É o que estava acontecendo na vila. Então eu acho que isso, se é real, o quanto é real, como é que aconteceu realmente, mas eu acho que ilustra, né? Isso que a gente está conversando aqui. Qual a gente conversaria de igual para igual se na nossa aldeia, né, tivesse tido algumas pessoas, né, que tivessem sido, né, afetadas, né, de alguma forma, né? Será que a gente teria essa facilidade, né, essa amor, né, esse amor, essa presença, essa consideração como irmão para sentar ali, né? Então você, na verdade, sintetizou a proposta que vai ser no final. Eu não sabia. Sobre a diferença de consciência, a gente não entende o que o animal considera como inconsciente. O homem consciente, a diferença é talvez que ele tem a opção de escolha, e o animal muitas vezes não tem. Como não? Somos nós avaliando a capacidade do animal escolher. Vários animais. Já sabiam que ia vir tsunami, e os humanos não acreditaram no sentido. Pois é. Então tudo isso É além do humano. diferente. Então, esse é o diferente. Existem capacidades e faculdades que são inerentes a determinadas espécies, porque no seu período evolutivo, elas se depararam num período muito longo, muitos milhares e milhares de anos, em que, do ponto de vista darwiniano, né, a seleção natural é que providenciou isso. Mas, do ponto de vista de evolução como coletivo de espécies, para a gente não trazer uma espécie só, como coletivo de espécies, não é suficiente a seleção natural. É preciso uma cooperação. Nós não cooperamos com os animais. Oi, Ravi. Tem uma coisa, então, esse corpo humano, fala das críticas, outras falas, que Jesus veio à Terra e fez tudo e se colocou à disposição, em forma até de abnegação, por nós. E às vezes os animais têm o mesmo comportamento de Jesus. Às vezes pode ser um cachorro pequenininho, às vezes ele não está preocupado com o que aconteça com ele para que aconteça algo bom para nós. Isso. Jesus falou: eu sou o Cordeiro que vim para o sacrifício. Naquela época, na Páscoa, compravam-se cordeiros puros, e mais limpos, mais brancos, para oferecer em sacrifício. E ele falou, então ele se comparou a um animal puro, porém, que seria sacrificado. Então, a proposta nossa para começar um estudo de espiritualidade dos animais, nós vamos falar sobre conceituações religiosas, nós vamos falar sobre como é o animal dentro do catolicismo,
foi mais estudado por São Tomás de Aquino. Nós vamos falar um pouco sobre o espiritismo, sobre os animais no xamanismo, nas religiões de matriz africana. Nós vamos ver no janaísmo e no budismo, onde a crença de que o animal reencarna e de que eventualmente seres podem reencarnar entre espécies, não pode ser apenas uma curiosidade para nós ocidentais, de falar, não, nós acreditamos em reencarnação, nós somos superiores. Não faz o menor sentido. São caminhos diferentes. E a proposta para a gente seguir para o estudo, para a segunda parte, e para a gente começar a aprender espiritualidade dos animais, é mudar o paradigma. Não pode ser de utilidade. Então temos que achar um outro paradigma, uma outra lógica de relacionar com os animais. O humano, o ser humano está aprendendo isso. Nas relações entre humanos, muitas vezes uma pessoa tem relacionamento com outra por utilidade, não só pelo amor. Muitas vezes. É uma forma que a gente está evoluindo e aprendendo a amar. É. Até entre os humanos, ainda tem uma relação. Então, os humanos são animais para os humanos? O que será que os animais acham? Esse é o ponto. O que os animais acham de nós? O que eles acham de nós? Então, esse é o exercício proposto. Nós vamos entrar em aspectos religiosos depois, neuroquímicos, biológicos, anatômicos. Nós vamos falar um pouquinho de espiritualidade dos animais. Talvez vamos desenvolver um pouco mais dentro de uma linha espiritualista por sintonia, né? Porque é mais familiar para a gente. Mas nós vamos abordar um pouco disso nas próximas semanas, aí nós vamos falar mais. Mas já fica um exercício para a segunda parte do trabalho e para o próximo animal que você olhar. Então, podia me dizer quando o Ratinho apareceu lá em casa. Você não vai convidá-lo à mesa? Próximo animal que você, se tiver, olhe para o animal. Você não precisa olhar nos olhos do animal, porque às vezes você não vai saber onde está o olho do animal. Mas, de preferência, olhe nos olhos, porque são as janelas da alma. Mas coloque-se, inverta os papéis. Coloque-se como você, sendo aquele animal que está diante de você. Esse exercício... É um inseto. Mas inseto não é animal. O pet nosso é bacaninha, mas a barata é barata, não é animal. Até uma barata. Olha, um exemplo de alguém que fez uma coisa parecida foi aquele americano que é chamado de sussurrador de cavalos, o Monty Roberts. Quando jovem, ele ficava semanas dormindo ao relento nas pradarias americanas, observando como os cavalos se comunicavam, viviam. Ele foi percebendo gestos, expressões, sentimentos naquela época. E que formação acadêmica, pós-PH, alguma coisa que ele tinha em neuro ou qualquer outra coisa. Ele ficava ali e ele conseguiu se comunicar com os cavalos. Um certo grupo de linguagem que facilitava alguma coisa ali. Porque são línguas apenas, linguagens. Tá? São linguagens. Então, o próximo animalzinho, olhe nos olhos. Vai que é um animalzinho bacana, você facilita. Essa, tomara que não. Essa aí você pega um gravetinho e Empurra. Por quê? Então hoje começa, a gente vai, talvez se possível, fazer uma sequência, mas nós vamos invadir um tema. Mas para isso é preciso um exercício que Jesus sugeriu, de ser um cordeiro, ou seja, ele se colocou. E ele, durante a Via Crucis, lembra? Quando ele é interpelado por Ben-Hur, se não me engano,
Ele fala, mas você é poderoso? Saia daí. E ele falou o quê? A minha vida eu a dou por vontade. Então, é lindo a gente estudar a Bíblia, o Evangelho, sei lá o quê. Mas com relação aos animais, é um universo desconhecido. Vamos tentar nos aproximar, ousar aproximar como pudermos. Então fica esse exercício. Olhe nos olhos. Quero ver o que você diz. Quero ver como suporta me ver tão feliz. Exatamente. Talvez a resposta viesse. Não, mas espera aí, vamos devagar. Combinados? Vamos para a segunda parte do estudo, então.